Oi gente, tudo bom? Uma das coisas que eu mais gosto é literatura e uma das coisas que eu mais gosto de trazer aqui pro canal são resenhas, comentários sobre livros. Por isso eu fico muito feliz de trazer aqui uma resenha sobre a minha mais recente leitura, que foi uma leitura muito legal. Então eu adoro recomendar livros bons para vocês, especialmente esse porque é um clássico para quem gosta de livros de suspense, terror, especialmente envolvendo psicopatia e mais ainda, psicopatia infantil, que é esse livro aqui, Menina Má, do William March, que teve um lançamento aqui no Brasil pela editora Darkside. É uma obra lindíssima, de colecionador mesmo. Eu até vou mostrar em detalhes um videozinho aqui. Ela é de capa dura, ela tem essas fitas para você demarcar capítulos, as páginas são amareladas, então não cansa a vista durante a leitura. É realmente um trabalho gráfico muito bonito, de colecionador, mas mais do que uma boa obra para você guardar, para você ter, colecionar, presentear e afins, é um trabalho muito legal. É uma obra muito bem escrita, muito bem feita, trata o assunto com muita responsabilidade, porque afinal a gente está falando de um assunto polêmico, existe esse debate sobre a psicopatia infantil durante toda a trama. No geral, como uma obra de suspense e terror, é uma obra excelente. Então eu vou comentar um pouquinho sobre esse trabalho durante o vídeo e como me salientaram nos comentários de outros vídeos aqui do canal, para eu sempre destacar quando tem spoiler e quando não tem. Então esse vídeo, fica sossegado, ele é totalmente sem spoilers. Ou seja, se você tem intenção de ler esse livro no futuro, não se preocupa, porque não vai ter nenhum tipo de revelação que seja comprometedora que vai estragar sua futura leitura. Eu dei uma atrasadinha nos vídeos durante essa semana, eu sempre tô postando de 2 a 3 vídeos semanalmente. Na semana passada não teve, então a partir de agora eu vou compensar e vão ter mais vídeos durante a semana, pelo menos nas próximas semanas. Então se você gosta dos vídeos aqui do canal, que eu falo muito de cinema, de seriado, de cultura pop, de literatura. Então se você gosta desses temas, você é novo chegando aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Se você clicar no botãozinho que tem o sinal de sininho, toda vez que tiver um vídeo novo no canal você vai ser notificado. Já dá um joinha também nesse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação. Compartilha também se você tem algum amigo que gosta de literatura ou sempre teve vontade de ler esse livro Menina Má. Compartilha também, manda para os seus grupos de WhatsApp, isso me ajuda muito, fico muito grata. E também já aqui embaixo na caixinha de comentários, comenta aqui pra mim o que você tá achando tanto do vídeo ou dessa obra, se você já leu ou se você tem vontade de ler. O livro Menina Má, de 1954, lançado pelo William March, foi realmente um grande sucesso desde a publicação naquela época, justamente por tratar de um assunto super polêmico. Eu comentei já no início do vídeo que ele trata sobre psicopatia infantil, porque a gente acompanha a história da Rhoda, que é uma menininha de 8 anos, que já apresenta algumas personalidades, algumas características de personalidades muito fortes, marcantes e problemáticas. A gente já começa acompanhando a história pelo olhar da Christine, que é a mãe da Rhoda, embora ao longo de todo o livro a gente tem pontos de vista diferenciados, tanto da mãe quanto da Rhoda. É um narrador onipresente, então a gente consegue acompanhar inclusive pensamentos dos personagens, o que é muito interessante, afinal a gente está falando de um tema que fala sobre psicopatia, sobre situações problemáticas e psicológicas nesse sentido. Então a Christine, ela tá indo levar a Rhoda para um passeio escolar, para uma excursão, e durante essa apresentação inicial a gente entende todo o histórico do que aconteceu nos últimos tempos. A Rhoda, ela é filha da Christine com o marido dela, que é um militar que sempre está viajando, então ao longo de todo o livro a gente acompanha somente o convívio dela sem o pai, então a gente não tem a presença do pai presente ao longo do livro, somente em algumas situações em que ele é citado, ou lembrado, ou tem algum flashback. E eles estão recém-mudados ali para a cidade, eles vieram de um outro lugar, onde a Rhoda inclusive já tinha apresentado problemas numa outra escola. Ela tinha sido convidada a sair daquela escola por ter sido acusada de furtos, o que também era uma das características, depois a gente vai entendendo, de pessoas que têm algum tipo de psicopatia específicas relacionadas ao que a Rhoda tem. E a Christine, por ficar muito tempo sozinha, o marido dela é militar, ela fica sozinha com a filha, ela pegou muita amizade com a senhora Breedlove, que é uma das protagonistas também do livro. Ela mora ali no prédio junto com o irmão dela, ela é uma senhora já de meia idade, o irmão dela também, e aí inclusive um dos assuntos que é tratado no livro é essa relação da Breedlove, da Mônica Breedlove, com o irmão, porque o irmão, de acordo com ela, é um homossexual enlarvado, é essa expressão que ela usa, e ela, como ela passou durante alguns anos no passado um período sendo tratada
por especialistas que são ligados ao Einstein na época, ela tem todo um conceito muito mais aberto, uma mente aberta para algumas situações. Então ela entende de alguns assuntos ligados à psicopatia, alguns problemas relacionados a distúrbios dissociativos. Então é legal porque ela tem essa visão um pouco mais técnica dentro do livro. Então a gente, em alguns momentos em que a gente precisa ter uns apontamentos mais ligados a coisas técnicas, isso parte dessa personagem. Embora ela seja uma personagem ligeiramente irritante em alguns momentos, ela tem alguns posicionamentos que me cansaram muitas vezes, mas é uma personagem interessante e tem essa importância na trama. A Rhoda, ela vai para essa excursão, e essa excursão acontece alguns dias depois de uma premiação de caligrafia. Então a Rhoda, ela tem muito disso, de ser competitiva. Ela, inclusive, em alguns momentos, as pessoas da escola comentam que ela é uma pessoa que não é popular. Alguns alunos têm medo dela, têm medo de algumas reações que ela tem. Ela é uma pessoa meio calculista, uma criança de 8 anos, ligeiramente calculista. Então ela não é uma pessoa que tem muita amizade. E ela tem dentro de si uma competitividade muito grande. Então ela se esforçou muito para passar nesse prêmio, né, para ganhar esse prêmio de caligrafia. Quem acaba ganhando é um outro menininho que vai com ela nessa excursão. Então, inclusive, você, leitor, já é avisado desde os primeiros parágrafos do livro de que aquele é o último momento de calmaria durante toda a história. Porque a Christine está contando que se ela soubesse que toda a vida dela ia mudar depois daquela excursão infantil, ela teria aproveitado muito melhor aqueles momentos de calmaria que ela tinha antes de levar a Rhoda para a excursão. Então você já sabe que alguma coisa muito ruim vai acontecer. E ali, depois dessa excursão, começam a acontecer coisas que depois são apontadas, são indicadas como sendo coisas causadas pela Rhoda, essa menininha de 8 anos. Além desses personagens que eu citei, que são os principais, né, os protagonistas, que é a Rhoda, a menininha de 8 anos, a mãe, os dois vizinhos, né, que é o irmão da senhora Birdlove e a senhora Birdlove. Tem também um personagem muito importante para a trama, que é o Leroy, que é um caseiro, que ele é um faz-tudo ali no prédio onde elas moram, um zelador, digamos assim. Ele faz toda a manutenção e ele sim tem várias problemáticas. Ele é uma pessoa que a gente, desde o começo, já sabe que ele tem alguns traços também de algum tipo de psicopatia, algum problema dissociativo. Ele tem uma visão de mundo distorcida e ele já de cara percebe que a Rhoda é uma criancinha diferente. Então ele tem um papel muito chave naquela criação daquela personalidade da Rhoda nos próximos capítulos. Ele começa a perceber muita coisa dela antes mesmo que alguns outros personagens até mais próximos dela começam a notar. Uma das coisas que me chamou muita atenção no livro é que ele não é nada gráfico, ou seja, não tem nenhum tipo de morte muito explícita. Eu imaginei, como ele é vendido como um filme de terror e suspense, eu achei que seria uma coisa muito mais gráfica, muito mais óbvia, muito mais narrada. Então eu imaginei alguma coisa muito mais Stephen King, alguma coisa nessa pegada, e não é. É um livro que, pra mim, que gosto desse tipo, eu gosto de obras que narrem, que mostrem muita morte e tudo mais, meu estilo. Me decepcionou um pouco, mas não é o que o livro se propõe. O livro inteiro, se você começar a ler, você vai entender que a proposta principal do autor é discutir justamente essa questão de problemas psiquiátricos, problemas psicológicos das pessoas. E mais ainda, das pessoas com uma certa idade, como é o caso da Rhoda, de 8 anos. Então a maior discussão que existe, inclusive isso está até escrito na contracapa, é se a pessoa nasce com essa semente do mal ou se ela vai desenvolvendo aquele tipo de personalidade, aquele tipo de transtorno ao longo da vida. Porque é muito bizarro você pensar isso, né? Que uma criança já nasce maldosa, já nasce com algum problema, já nasce com essa vontade de fazer um mal, ou se isso realmente acontece. É difícil a gente aceitar isso, né? E existem frentes de estudos, de estudiosos, de especialistas na área que acreditam que sim. Tem muita gente que não, que acredita que isso acaba se desenvolvendo a partir de uma certa idade, até porque uma criança até se não me engano, acho que até os 10 anos, ela não tem a personalidade definida, então isso vai crescendo com o tempo e você vai tentando entender. Até porque a Rhoda é uma personagem que você vai compreendendo que não teve nada muito grande no passado dela que tenha desenvolvido. Porque o que geralmente a gente vê em alguns dos casos são crianças e adultos que acabaram tendo algum tipo de trauma, alguma situação no passado e que muitas vezes desenvolvem algum tipo de problemática, não é o caso da Rhoda. Então, por isso que essa questão da semente do mal é muito destacada no livro. Tanto é que em inglês o nome do livro é Semente do Mal. Que, faço até um adendo, antigamente, antes dessa publicação da Darkside, algumas publicações antigas dessa obra, aqui no Brasil o livro veio como A Tara Maldita.
Eu não sei de onde tiraram esse nome de livro, porque é muito bizarro. Eu acho que Menina Má é o melhor título. Aqui no Brasil se vende muito melhor, a gente entende muito mais sobre o que é a trama. Ou mesmo, traduzir assim ao pé da letra, Uma Semente do Mal, mas a Tara Maldita não me desce, sabe? Inclusive, também aqui um pop-up aqui de informação para vocês, foi lançado recentemente uma adaptação desse filme, que aqui no Brasil veio como A Tara Maldita também, foi lançado pela Lifetime, então se você já conhece o canal, já conhece o estilo desse estúdio, já sabe que é uma obra super dramática, super focada no drama. Ela tem algumas mudanças da obra original, inclusive não é a mãe que está presente, é o pai. Então tem algumas mudanças, pelo que eu vi. É uma obra que foi super criticada negativamente. Entendo, especialmente porque as mudanças principais que foram feitas não se sustentam, acredito eu, porque são coisas importantes da trama que foram alteradas. Mas também tem uma obra da década de 50 que também teve uma adaptação logo que o livro saiu. E essa, sim, é super elogiada, essa eu tenho muita vontade de ver. Não achei em nenhum canal de streaming, senão eu indicava aqui, mas eu achei trechos no YouTube. Eu quero ver se um dia eu assisto realmente essa obra da década de 50 e trago aqui. Também foi lançada no Brasil como A Tara Maldita, inclusive foi super premiada, a atuação da criança que interpreta a Rhoda foi super elogiada. Eu não vou falar com mais detalhes sobre essa obra porque eu ainda não assisti, então não tenho como recomendar. Mas eu sei que foi muito melhor do que essa mais recente adaptação. Vou assistir e prometo que eu trago aqui no canal comentando sobre isso também. O texto do William Martins é muito bom, ele escreve de uma forma super fluida, ele tem alguns momentos meio de digressões, sabe? Ele vai acrescentando informações em cima das informações, então isso às vezes quebra um pouco a narrativa, mas nada que prejudique a sua leitura. Não tem nada de rebuscado, texto complicado, muito pelo contrário, ele é super fácil de assimilar. Inclusive foi um grande sucesso quando ele foi lançado. Muita gente, eu li que muitas famosas já comentaram sobre esse livro, que tem um apego especial por ele. Eu entendo, porque realmente é uma obra muito gostosa de ler, apesar de tratar desse assunto polêmico. Mas como é uma obra que não tem mortes, não tem nada muito explícito, mesmo você que não é fã de filme de terror, você vai gostar. Filme livre de terror, você vai gostar, porque é uma obra realmente muito interessante, muito gostosa de ler. Tem muito também, pelo que eu li, da história do próprio autor, William Martins. Ele também, estudiosos dizem que ele também foi um homossexual que não se assumiu, ele também teve uma questão relacionada à caligrafia, ele era muito ligado a essas coisas. Então algumas coisas pontuais que são narradas na história tem muito a ver com o autor, o que dá muito mais propriedade para você que está lendo, porque você vê que ele escrevia sobre coisas que realmente ele passava e ele entendia. Então ele pesquisou muito sobre o assunto para falar. Você vê que tem algumas coisas que são abordadas ali, que são abordadas com delicadeza, com responsabilidade, porque é um assunto difícil. Então eu realmente acho muito interessante, você que gosta do tema psicopatia, você gosta de estudar ou ler coisas relacionadas a crianças que tem algum traço nesse sentido, gosta de um livro de suspense, livro de terror, esse é o livro para você vai gostar. E se você gostou aqui da resenha, comenta aqui embaixo. Se você já leu o livro ou tem vontade de ler, comenta também para mim, eu vou adorar comentar e interagir com vocês. E nessa semana vão ter mais vídeos, então já já eu tô de volta. Um grande beijo e até a próxima!